Chaitanya Bhagavata de Srila Vrindavana Dasa Thakura Chaitanya Mangala Shuneja Dipashandi Javana Sehamaha Vaishnavahaya Taktashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Mangala torna-se imediatamente um grande devoto. Antyakanda, capítulo 6, Shri Nityananda Mahatmya Varnana, descrição das glórias do Senhor Nityananda. Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jaya. Tão logo ouviram o desejo de sua mãe, Krishna e Balarama imediatamente colocaram-se rumo ao palácio de Bali Maharaja. Ao deparar-se com os objetos de sua adoração, a visitarem-no, Bali Maharaja viu seu coração encher-se de bem-aventurança. Bali Maharaja rendeu todas as suas posses, suas riquezas, sua esposa, seus filhos, bem como a si mesmo, aos pés de lótus dos senhores Krishna e Balarama. Com seus olhos marejados de lágrimas e os pelos de seu corpo arrepiados, Bali Maharaja, antes de finalmente chorar, ofereceu regozijante oração aos pés de lótus dos dois senhores. Ele orou: glórias e mais glórias a Balarama, ele que é tanto Sankarsana quanto Ananta Shesha. Glórias e mais glórias a Krishna, o ornamento de Gokula. Glórias e mais glórias a Balarama, o portador do arado, o líder dos Gopas e a personificação da amizade. Glórias e mais glórias a Krishna, a riqueza, os pensamentos e a vida de seus devotos. Conquanto os semideuses estáveis situados no modo da bondade pura encontrem dificuldade em vê-lo, você é para comigo misericordioso. Conquanto eu seja um demônio mergulhado na escuridão do modo da ignorância, você veio e colocou-se diante de meus olhos. Os Vedas descrevem que você não tem nem amigos nem inimigos, o que testemunho pessoalmente agora. Não obstante, Putana ter se aproximado de você com seus seios umedecidos com veneno para matá-lo, você a enviou para o mundo de Vaikunta. Tanto os Vedas como os grandes yogis místicos fracassam no empenho de compreender seu coração. Tão incomensurável é sua potência ilusória que mesmo os reis do misticismo com ela se confundem. Como um demônio pecaminoso como eu poderia, portanto, compreendê-lo? Ó Mestre dos mundos, oro pedindo-lhe que, por favor, seja misericordioso comigo e não me permita cair no poço escuro da vida familiar. Junto ao meu coração, abraço seus pés de lótus. Com o coração em paz, curvo-me diante de você, que é tal qual uma árvore dos desejos. Por favor, considere-me um de seus servos e bondosamente me permita a associação com eles. Isto é tudo o que deseja o meu coração. Agarrado aos pés de lótus dos senhores Krishna e Balarama, assim orou Bali Maharaja. Gangadevi, tendo lavado os pés do Senhor Narayana, purifica em seu fluxo as moradas de Brahma e Shiva. Agora Bali Maharaja bebia com sua família essa mesma água e também a chuviscava sobre sua cabeça. Muito afortunados se tornaram os associados de Bali Maharaja. Com a oferenda de fragrâncias, flores, incenso, lamparinas, vestes e ornamentos, Bali Maharaja adorou então os pés de lótus de Krishna e Balarama. Bali Maharaja então pediu: ó senhores, se em seus corações vocês me aceitam como um servo, então, por favor, deem-me um comando que eu possa comigo carregar.
Ó Senhor, quem quer que siga seus comandos, facilmente torna-se transcendental a todos os comandos e proibições ordinários. Tendo ouvido as palavras de Bali Maharaja, os dois senhores ficaram satisfeitos e então descreveram a razão de terem vindo. O Senhor disse: ouça, ó Santo Bali, ouça a razão de nossa vinda. Os 6 filhos de nossa mãe foram mortos pelo pecaminoso Kansa em virtude de suas atividades pecaminosas do passado. Sofrendo pela morte de seus filhos, nossa mãe Devaki está muito infeliz. Continuamente ela chora. Como esses 6 filhos estão agora com você, viemos pegá-los para o prazer de nossa mãe. Essas 6 almas foram anteriormente semideuses perfeitos, filhos do Senhor Brahma. Ouça, por favor, como eles se encontraram com o sofrimento. Anteriormente, foram eles 6 filhos do Prajapati Mariti, filho, por sua vez, do Senhor Brahma. Por arranjo divino, Brahma foi surpreendentemente atingido por uma das flechas do cupido. Esquecendo-se de toda forma de pudor, Brahma colocou-se a perseguir luxuriosamente sua própria filha. Testemunhando tal cena, essas 6 almas riram e desmoralizaram Brahma. Em razão dessa ofensa, eles imediatamente caíram de suas posições divinas. Shri Shri Chaitanya Bhagavata Ki Jaya, Srila Vrindavana Dasa Thakura Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 7º, capítulo 2º, verso 61. Krishna, o rei, aliás, Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Iti daitya patir vakyan. Iti daitya patir vakyan. Ditira karnya sasnunasha. Ditira karnya sasnusha. Putrashokam shanat tyaktva. Putrashokam shanat tyaktva. Tatve chitam adharayat. Tatve chitam adharayat. Shri Narada Uvacha. Iti daitya pater vakya. Ditira karnya sasnusha. Putra shoka shanat tyaktva. Tatve chitam adaraya. Shri Narada Uvacha, Shri Narada Muni disse, Iti assim daitya pate, do rei dos demônios, Vakyan, a proteção, aliás, a preleção, Diti, a mãe de Hiranyakashipu e Hiranyaksha, a Karnya, ouvindo, Sasnusha, com a esposa de Hiranyaksha, Putrashokam, a grande aflição por seu filho, Hiranyaksha, Shanat, imediatamente, Tyaktva, abandonando, Tatue, na verdade, na verdadeira filosofia da vida, Chitan, coração, Adharayat, ocupado. Tradução, todos podem repetir. Shri Narada Muni continuou.
juntamente com sua nora, Vrishabhanu, a esposa de Hiranyaksha, Diti, a mãe de Hiranyakashipu, e Hiranyaksha, ouviu as instruções de Hiranyakashipu. Ela então deixou de ficar pesarosa. Pela morte do filho. E assim, aplicou sua mente e atenção em compreender a verdadeira filosofia da vida. Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravindan, Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Quando morre um parente seu, a pessoa de certo fica muito interessada em filosofia. Porém, terminada a cerimônia fúnebre, ela passa a voltar a sua atenção para o materialismo. Mesmo os Daityas, que são materialistas, às vezes pensam em filosofia quando algum parente morre. O termo técnico utilizado para definir essa atitude do materialista é Smashana Vairagya, ou desapego num cemitério ou crematório. Como se confirma no Bhagavad Gita, 4 classes de homens recebem a oportunidade de compreender a vida espiritual e Deus. Artha, o aflito; Jigyasu, o curioso; Artharti, aquele que deseja bens materiais; e Gyani, aquele que busca conhecimento. Especialmente quando alguém está muito angustiado ante as condições materiais, ele se interessa por Deus. Portanto, em suas orações a Krishna, Kunti Devi disse que preferia provocações a viver numa atmosfera de vida feliz. No mundo material, quem é feliz esquece-se de Krishna, ou Deus. Mas às vezes, se alguém realmente é piedoso, mas está aflito, lembra-se de Krishna. A rainha Kunti Devi, portanto, preferia a aflição, porque isso lhe dava a oportunidade de lembrar-se de Krishna. Quando Krishna estava seguindo em direção à sua própria terra e deixando Kunti Devi, esta, com muita angústia, disse que se sentia melhor na aflição, porque então Krishna sempre se fazia presente, ao passo que agora, estando os Pandavas situados em seu reino, Krishna partia. Para o devoto, a aflição é uma oportunidade de ele lembrar-se constantemente da suprema personalidade de Deus. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 2º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Hiranyakashipu, o rei dos demônios. Amanhã nós vamos começar o capítulo 3, o plano de Hiranyakashipu de tornar-se imortal. É o mesmo plano de todos os materialistas. Inclusive é assim que se desenvolve a ciência materialista, ciência material, visando se tornar imortal, desfrutar eternamente nesse corpo, nesse mundo. Isso é uma alucinação pura. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitam jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namoshrute. Shri Narada Uvacha, Itidaitya Pater Vakyam, Ditira Karnya Shashnusha, Putrashokam Shanat Yaktua, Tatuichitam Nadharayat.
Shri Narada Muni continuou. Juntamente com sua nora, Rushabhanu, a esposa de Hiranyaksha, Diti, a mãe de Hiranyakashipu e Hiranyaksha, ouviu as instruções de Hiranyakashipu. Ela então deixou de ficar pesarosa pela morte do filho e assim aplicou sua mente e atenção em compreender a verdadeira filosofia da vida. Bom, fica até redundante dizer que a verdadeira filosofia da vida é conhecer a verdade absoluta. Vidaishya sarvairaham eva vedya. Eva vedyo. Krishna mesmo falou no Bhagavad Gita. Essa é a meta para um ser humano, compreender essa verdade. E para compreender essa verdade é necessário adotar-se uma filosofia de vida. A filosofia da vida rendida a Krishna, dependente de Krishna, submissa a Krishna, para que Krishna se manifeste para tal indagador sincero, para tal devoto, honesto, na sua tentativa de compreender a verdade absoluta. Então a conclusão é essa. Erradicar a ignorância é a meta da vida. Conhecer a verdade absoluta. Conhecer a verdade é iluminação. Se situar na verdade é vida no modo da bondade. E conquistar a bondade pura é transcender a existência material. Essa é a filosofia de vida de um Vaishnava, de um devoto, de alguém que não está afetado pela ilusão. De alguém que vive protegido pela energia divina de Krishna. Isso é Daivim Prakritim Asheda. Estar sempre protegido pela energia divina de Krishna e não iludido pela energia externa de Krishna. Então, Prabhupada fez várias análises aqui em cima da história que Hiranyakashipu contou, que Narada Muni tinha contado. E aqui nós estamos ouvindo Narada Muni prosseguindo, né? E agora Diti, mãe dos demônios, mãe de Hiranyakashipu, Hiranyaksha, juntamente com Rushabhanu, a viúva de Hiranyaksha, ela compreendeu, saiu da ilusão, compreendeu o que é conhecimento e o que é ignorância, o que é verdadeira iluminação e o que é ilusão. Ilusão é pensarmos que somos esses corpos, gente. Iluminação é entender que nós não somos esses corpos. Somos almas espirituais. E a perfeição nessa iluminação é compreender que nós, como almas espirituais, somos servos eternos de Krishna e temos uma relação amorosa eterna com Krishna. A única realidade da nossa existência, porque o resto é fantasmagoria. Então, aqui Srila Prabhupada fala que a morte é tão chocante que até mesmo para quem é ignorante, ela é desconcertante. Então, nesse momento de aflição, no momento da perda de um ente querido, no momento da perda de alguém que supostamente por ignorância nós achamos que dependemos dela para sobreviver. Na verdade nós dependemos de Deus, né? Mas dependemos dela, ela é a causa da nossa sobrevivência, da nossa manutenção. Quando alguém se vê assim, desprovido dessa pessoa que por ignorância pensamos que é o nosso mantenedor, bate o desespero. Bate o desespero. Então, nesses
lampejos de aflição, surgem também, aliás, nesses momentos de aflição, surgem também os lampejos de iluminação. Então as pessoas nesses momentos invariavelmente gritam: ai Deus, Deus, oh Deus, por que isso está acontecendo? Por que foi isso? Por que foi aquilo? Por quê? Mas assim que o cadáver é enterrado, infelizmente, né, deveria ser cremado, ou é cremado, assim que o corpo sai de cena, o Daitya, o materialista, o Javana, o religioso de meia tigela, volta imediatamente às suas vidas materiais, às suas atividades pecaminosas, às suas metas materiais, e já se esquece completamente daquelas cenas, já se esquece completamente daquele incidente e pronto, cai na farra de novo. Então Prabhupada está falando aqui, mesmo os Daityas, que são materialistas, às vezes pensam em filosofia quando algum parente morre, não é assim? Então ele fala Smashana Vairagya. Esse é o termo técnico usado para essa assim chamada mentalidade, atitude materialista, do desapego na hora do crematório, na hora do cemitério, na hora de cremar o corpo, na hora de enterrar o corpo. Né? Isso é, para definir a atitude do materialista, o termo técnico é Smashana Vairagya, Prabhupada falou. Desapego num cemitério, crematório. Né? Mas Prabhupada continuou, as pessoas que são divinas, daivas, as pessoas que são piedosas, na verdade, sukritinas, né? Que tem sukriti no karma, que tem punya, tem atividades caridosas, piedosas, acumuladas no karma. Quando eles se desesperam assim, quando eles têm alguma dificuldade, normalmente eles gritam por Deus mesmo, eles se abrigam em Deus, eles procuram, de acordo com sua mentalidade, sua compreensão, se aproximar de Deus. Então Krishna falou no Bhagavad Gita, 4 tipos de pessoas sukritinas, piedosas assim, me buscam, procuram amparo em mim, se rendem a mim. Apesar de que são pessoas que estão contaminadas por desejos materiais, sakamas, não são livres de desejos, como os devotos verdadeiros são. Krishna Bhakta Nishkama. O Krishna Bhakta não tem desejo nenhum. Por isso que o Krishna Bhakta vive em paz, o devoto verdadeiro, fidedigno, autêntico. Krishna Bhakta Nishkama Taiva Shanta, ele vive em paz, por isso, porque não tem desejo. Mas essas pessoas piedosas que têm desejos materiais, mas são piedosas, quando encontram alguma dificuldade na vida, elas também buscam Deus. 4 tipos. Chatur. Chatur Vidha Bhajanti Man. Jana, essas pessoas. Jana Sukritina, essas pessoas piedosas. Jana Sukritina Arjuna. Artha. Jigyasu. Artharti. Gyani. Chabharatashava. Gyani Chabharatashava. O Arjuna, descendente de Bharata. Arjuna. 4 tipos de pessoas piedosas se rendem a mim. O Artha, o que está aflito. O Jigyasu, o curioso. O Artharti, aquele que procura bens materiais, busca bens materiais, busca dinheiro, opulência, porque ele acha que isso é garantia de vida estável, feliz. Então,
quem procura bens materiais, quem deseja dinheiro. E o Gyani, quem é um perseguidor do conhecimento, quem busca compreender a verdade, quem busca conhecimento. Então esses 4 tipos de pessoas, quando são piedosas, eles buscam abrigo em Krishna, Krishna falou. Trilham o caminho de Krishna, buscam Krishna. Né? Principalmente quando se encontra num estado muito grande de ansiedade, de angústia, de aflição, ante as condições miseráveis da existência material. Então eles se interessam por Deus nessa proporção. Mas não tem nenhum mal nisso, isso é até bom, não tem problema nenhum. Chaitanya Mahaprabhu explicou que é assim mesmo. Esse processo de rendição a Krishna, ele é tão sublime, tão purificante, purificatório. Ele é tão eficaz que mesmo alguém que se aproxima dele assim como um devoto, uma alma rendida, sacama, com desejos, ou querendo fugir da aflição que se encontra, ou querendo satisfazer sua curiosidade, ou querendo conseguir melhorias em sua vida material, facilidades, né? Opulência, dinheiro, ou buscando conhecimento. Qualquer pessoa dessa, Jana, Sukritina, qualquer pessoa dessa piedosa, está trilhando o caminho certo quando busca esse abrigo em Krishna. Porque o processo da filosofia de vida pura, da filosofia de vida sem equívoco, verdadeira, ele é tão poderoso que ele torna tal devoto sakama, nishkama, sem desejo. Sem desejo. Por isso que, por se executar serviço devocional, por se indagar sobre a verdade absoluta com submissão e humildade, por se abrigar um mestre espiritual que tem esse conhecimento para nos dar, por se servir tal mestre espiritual como uma forma de pagamento, o resultado é nishkama. É naturalmente, paulatinamente, se desvencilhar desses desejos, perder o interesse por sair da aflição, porque imediatamente encontra estabilidade, né? Bhavatida. Quando alguém se rende a Krishna, segundo Srila Rupa Goswami, imediatamente ele encontra ausência de ansiedade, de toda ansiedade. Bhavatida. Bhavatidam. E se ele persiste, continua, tudo isso vai desaparecendo. O jigyāsu, a curiosidade, começa a ser satisfeita. Cada vez mais Krishna se revela, se manifesta. A verdade absoluta é assimilada, é entendida. E quanto mais essa curiosidade é sublimada, mais alguém avança na satisfação dessa curiosidade, que é transcendental, que é verdadeira, que é objetivo nobre. Isso se transforma em investigação filosófica, isso se transforma em Gyani, em alguém que quer, verdadeiramente buscar a verdade, compreender a verdade, satisfazendo sua curiosidade. E Artharti, a busca de vida mais favorável, mais opulenta, mais fácil, dinheiro, facilidade para sobreviver nesse mundo, é suprimida, é dada por Krishna de imediato. Então, também o devoto perde esse interesse automaticamente de querer se tornar opulento, rico. Ele perde. Mas por que ele perde?
Porque ele se sente tão bem, tão feliz, que o objetivo da opulência é tornar alguém feliz. Mas se ele já está feliz, qual é o problema? Qual é a angústia? Para que isso? Não. Então, primeiro é Bhavatida. Se percebe essa ausência dessa ansiedade. A aflição acaba, arta. A curiosidade é satisfeita. Jigyasu. E a arte, a busca de opulência, perde o sentido porque ele se entende como o servo do mais opulento. E filho de pai rico é rico. Filho de pai rico, bom filho, o pai rico não deixa faltar nada para ele. Por isso que Krishna falou no Bhagavad Gita também isso. Mas para aqueles que estão rendidos a mim, para aqueles que prestam transcendental serviço amoroso a mim, favoravelmente, eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Então acabou essa história do arte, de buscar conquista, buscar bens, buscar opulência. Não, o devoto encontra uma vida completamente suprida por Krishna. Completamente estável, não tem falta de nada, não falta nada. E assim ele tranquilamente, Gyani, Javaratashava, como Krishna falou para Arjuna, ele como o quarto piedoso que se rende a Krishna, trilha esse caminho da bondade, até adentrar a bondade pura, de Sattva-guna para Vishuddha-sattva, porque ele está absorto em conhecimento, o conhecimento verdadeiro que revela a verdade absoluta e a relação com essa verdade absoluta. Então, o conhecimento liberta de tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento traz estabilidade completa. O conhecimento outorga a percepção da verdadeira felicidade, não da felicidade material temporária, Mayashuka, mas da Bhavatida, percepção da verdadeira felicidade. E o coração confortado, Sumangala, porque ele percebe que, poxa, agora a minha vida é uma vida auspiciosa. Esse é o resultado da pessoa piedosa que se abriga em Krishna. Quando está aflito, quando é curioso, quando procura bens materiais, ganhos materiais, e quando investiga a verdade absoluta, busca conhecimento, isso é um resultado. Então, olha a perfeição da ocupação transcendental. O Bhagavata fala, e isso acontece de imediato. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga, isso é o poder de Bhakti Yoga. Prayodhita, Janayatya Shuvairagya Gyanancha Jadahaitukam. Começou a fazer esse processo de rendição a Krishna Bhakti Yoga, começa já a experimentar. Um conhecimento que é sem causa, porque é Krishna que dá, porque ele está vendo o esforço da alma rendida. E o desapego de tudo isso, que é a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é o apego a tudo isso. Ele começa a desenvolver desapego do mundo, desapego de tudo, desapego do corpo. Ele transcende a ilusão. Então esse é o resultado. Agora, para se manter consciente assim, tem que se manter pensando em Krishna e nunca se esquecendo de Krishna. Por isso que Srila Prabhupada citou Kunti Devi, a rainha Kunti, a tia de Krishna aqui, porque ela falou também, essa explicação que Srila Prabhupada deu aqui sem citar o verso, é uma oração que a mãe Kunti, que a rainha Kunti fez a Krishna, seu sobrinho, que fala Vipada Santo, Tatra Jagat Guru, Bhavata Darshanam Yashada Puna Bhava Darshanam. Ela fala que se aquelas calamidades todas que ela estava encontrando na floresta, no exílio, com seus filhos, os Pandavas, se aquelas desgraças todas que aconteciam uma após a outra eram motivação, eram a causa dela estar sempre orando a Krishna, dependendo de Krishna, vendo Krishna na sua vida constantemente. Prabhupada falou aqui, a rainha Kunti, portanto, preferia a aflição, porque isto lhe dava a oportunidade de se lembrar de Krishna.
Então, se a gente enfrenta dificuldades, e nesses momentos de dificuldades nós temos a consciência tão boa a ponto de nos fazer ver Krishna como o supremo controlador e que tudo que ele faz é bom e, portanto, nos mantemos rendidos a Krishna e dependentes dele, orando a Krishna para transcendermos as dificuldades materiais, isso é muito bom. Então a Raia Kunti falou isso. Se todas essas calamidades são a causa de eu me manter consciente de Krishna, que venham mais calamidades. Se todas as dificuldades me fazem recorrer à verdade absoluta, ao Senhor Supremo, que venham dificuldades, que venham calamidades. Por quê? Porque, em última instância, essas calamidades estão sendo a causa da gente ver Krishna constantemente, ver a verdade absoluta. E ver a verdade absoluta, conclui-se nesse verso, significa não ver mais nascimento e morte. Acaba sendo a causa da liberação. Então, que venham mesmo dificuldades, se for para nos mantermos dependendo de Krishna, dependentes de Krishna. Porque a perfeição da vida é ser dependente de Krishna. Ninguém pode ser independente de Krishna. Ninguém. Por isso que nessa tarefa diária de Bhakti Yoga, de nos mantermos dependentes de Krishna, dependendo de Krishna, invocando Krishna sempre, a perfeição da vida se manifesta aí. Porque, como fala o Gopala Tapani Upanishad, qualquer pessoa piedosa, qualquer alma que se renda a Krishna, o próprio Krishna explicou isso, no Tara 4, Puto, filho, né? Putra, aliás, é filho. Lembrar-se. Bhavati, Jam, Man, espiritual. Puto, Bhavati, Jamam, espiritual. Vrati, Bhavati, Jamam, espiritual. Aqui o Nishkama, Sakamo, Bhavati, Jaman, espiritual. E a Sruti, Bhavati, Jaman, espiritual. Olha a perfeição da pessoa piedosa que se rende a Krishna e se mantém fixo nesse caminho. Krishna explicou, deixando bem claro como funciona o processo de Bhakti, como funciona o processo da rendição a Ele, que por se lembrar de mim, Bhavati Jamam espiritual, por se lembrar de mim, uma pessoa que não tem a menor qualificação, né? Que é completamente desqualificado, Puta Bhavati Jamam espiritual. Quem não tem a menor condição de ser um devoto, a menor condição de ser um investigador da verdade absoluta, a menor condição de ser estrito seguidor de regras e regulações, menor condição de ser um erudito no conhecimento transcendental, de ser sem desejos, Nishkama, porque ele é Sakama, ele tem desejos, por se lembrar de mim. Isso tudo significa impureza. O impuro, o devoto impuro, a alma impura, a alma caída, por se lembrar de mim, Puto Bhavati Jamam espiritual. O impuro se torna imediatamente puro, só por se lembrar de mim. O fraco, para seguir regras, regulações, princípios, Vrati, Bhavati Jamam espiritual. Quem não tem força nenhuma para seguir, não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, não sexo ilícito, se torna um estrito seguidor de princípios, só por se lembrar de mim, Krishna fala. E quem
não tem desejo. Não desejo de servir Krishna, mas tem muitos desejos materiais, desenvolve um forte desejo de me servir. E quem é completamente, por nascimento, leigo no conhecimento transcendental, completamente leigo no conhecimento dos mantras védicos, na recitação dos mantras védicos, no entendimento do significado dos mantras védicos. Asroti Sroti, as escrituras, Bhavati Dhyamam Smrita, se torna erudito no conhecimento transcendental, um erudito na compreensão dos significados dos mantras védicos. Então essa é a recíproca que Krishna dá por alguém depender dele e se lembrar dele. Então mesmo na aflição, temos que nos lembrar de Krishna. Porque ao nos lembrarmos de Krishna, nos qualificamos dessa maneira. Por isso que a rainha Kunti concluiu que isso significa não ver mais nascimento e morte. Porque alguém que tem a vida voltada para a satisfação de Krishna, para a compreensão de Krishna, dependendo de Krishna, ao deixar esse corpo, não precisa mais voltar a nascer nesse mundo. Krishna falou isso no Bhagavad Gita. Não precisa mais voltar a nascer nesse mundo. Jama karma chabedivan evandyo vetitatvataha chakpadeham punar jama naitiman et surjuna. Krishna falou no Bhagavad Gita. Aquele que compreende a verdade absoluta, que é Ele, aquele que compreende as atividades transcendentais da verdade absoluta, o aparecimento e atividades de Krishna nesse mundo, o seu desaparecimento, quem compreende Krishna dessa maneira, ao deixar esse corpo, volta ao lar, de volta ao Supremo, e não precisa mais voltar a nascer nesse mundo. Então, vejam só como até a situação aparentemente calamitosa, se ela nos coloca conscientes de Krishna, dependentes de Krishna, é a maior dádiva, a maior bênção. É isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.